Carolina. Teremos agora mais duas apresentações em sequência, da doutora Caroline e do doutor Eduardo. Boa tarde a todos, meu nome é Caroline Novis, eu sou residente do 2º ano do Instituto de Radiologia do Hospital das Clínicas da USP e hoje vou apresentar um caso sobre tumor de Wilms cístico. É uma paciente do sexo feminino, 8 anos, procedente do interior de São Paulo, previamente rígida, que foi admitida na sala de emergência por uma perda ponderal de 7 quilos em 3 meses, associada a dor, aumento do volume abdominal e febre diária durando mais que 20 dias. Ao exame físico, nós temos um abaulamento no abdômen direito, notado a inspeção, ausculta sem alterações, e a palpação se sentiu uma massa predominantemente sólida, que tinha um leve desvio da linha mediana e vagamente dolorosa, e os linfonodos cervicais, inguinais ou axilares não estavam palpáveis. Quanto ao laboratório, a gente tem um HB de 7,7, revelando uma certa anemia nessa paciente, um leuco elevado e o PCR elevado também, demonstrando um status inflamatório. A mãe da paciente trouxe um exame externo falando sobre múltiplos cistos renais, porém sem as imagens disponíveis. Então, como primeiro exame para guiar a propedêutica, a gente pediu uma ultrassonografia de abdômen. Essa ultrassonografia foi realizada, se observou uma formação sólido-cística na região de hipocôndrio e flanco direitos. O maior eixo media 11,2 centímetros e tinha duvidosas áreas sólidas, que não apresentavam vascularização ao uso do Doppler, além de ter um sinal da garra que demonstra a provável origem renal, como a gente pode ver no polo superior. Além disso, a aorta estava normal nos segmentos acessíveis e a lesão tinha contato com a veia cava inferior, não podendo excluir invasão. A partir disso, nós temos então uma formação multicística com um provável componente sólido que provavelmente vem do rim direito. Já podemos excluir alguns diagnósticos relacionados ao fígado, como hepatoblastoma ou a tumores sarcomatosos. A partir daí, para a gente investigar melhor a lesão e também para guiar e para fazer um possível estadiamento, além de confirmar o componente sólido realmente, a gente pediu uma tomografia de abdômen, tórax e pelve para essa paciente. Na tomografia de tórax, observamos 2 cortes axiais, o primeiro na janela mediastinal, o outro na de parênquima pulmonar, sem evidência de metástase ou qualquer outra alteração. Aqui nós temos a tomografia de abdômen no corte axial, demonstrando um componente sólido e um componente cístico, essa lesão, que realmente é oriunda do rim direito. O componente cístico está em azul, o sólido em laranja, em correspondência com os achados ultrassonográficos. Além disso, não desviava a linha mediana e também deslocava a veia cava inferior e a aorta para o lado contralateral, mas não invadia. Também temos aqui a presença de vasos renais patentes, mesmo que comprimidos. Se chegou à conclusão que, como a lesão é provavelmente de origem renal e tem esse componente sólido, muito provavelmente se trata de um tumor de Wilms cístico, que foi o diagnóstico radiológico dessa paciente. No pronto-socorro, estavam fazendo antibiótico terapia e transfusão sanguínea, porém o antibiótico foi suspenso por não se ter um foco infeccioso e uma justificativa para o aumento do PCR. No caso, o status inflamatório estava relacionado ao status neoplásico dessa paciente. Então, ela foi de alta, hemodinamicamente estável e foi realizado o segmento com o serviço da oncopediatria. Temos 2 principais diretrizes de tratamento do tumor de Wilms. A primeira europeia, que fala sobre uma quimioterapia neoadjuvante associada à nefrectomia em pacientes com menos de 10 anos que têm um tumor de Wilms suspeito, por reduzir complicações cirúrgicas e também o estadiamento pré-operatório. E também temos a da COG, dos Estados Unidos, que defende primeiro fazer a nefrectomia, fazer a análise anatomopatológica e depois definir se vai fazer uma quimio ou não. No caso, nós seguimos o preconizado pela CIOP, então a biópsia não foi realizada na lesão e foi feita uma quimioterapia neoadjuvante por 4 semanas. E após o 4º ciclo de neoadjuvância, foi solicitada uma tomografia de abdômen e pelve.
A primeira imagem demonstra a lesão na admissão e a segunda imagem após a quimioterapia, onde notamos uma redução volumétrica de aproximadamente 50% na lesão, além de diminuição do componente sólido, agora temos um predomínio do componente cístico, também demonstrando necrose, liquefação, falando a favor de um tratamento adequado para essa paciente, aquele preconizado a partir da imagem. Porém, quando pensamos em lesões císticas, a gente precisa pensar também em alguns diagnósticos diferenciais, como o nefroblastoma cístico parcialmente diferenciado e o nefroma cístico pediátrico, que são indistinguíveis um do outro somente pela tomografia e também do próprio tumor de Wilms cístico, e podem simular massas sólidas com densidade de partes moles, porque alguns microcistos podem unir os septos uns aos outros, fazendo com que simule essa densidade maior. E o nefroma cístico parcialmente diferenciado, ele é tratado somente com a ressecção, porque ele tem um baixo potencial de malignidade, é outra diferença desses. Também temos o sarcoma de células claras, aqui na imagem axial notamos esse centro liquefeito associado a uma hidronefrose à direita. É o segundo tumor renal maligno mais comum em crianças, é indistinguível do tumor de Wilms somente pela tomografia, porém temos algumas dicas para falar deles, como a metástase óssea, que é mais típico do sarcoma, e a agressividade. O sarcoma também é mais agressivo. E a metástase do tumor de Wilms, a mais comum é a pulmonar. Temos o carcinoma de células renais, que é mais raro em crianças, geralmente acomete uma faixa etária de 10 anos, quando acontece. Tem um tamanho menor em comparação ao tumor de Wilms, no entanto, pode apresentar um componente hemorrágico, necrótico, que acaba simulando essa lesão cística, como podemos ver nessa tomografia em corte coronal, no terço inferior do rim direito dessa paciente, do rim esquerdo dessa paciente, no caso. Temos o rim multicístico displásico, que é uma formação intrauterina não hereditária, caracterizada por múltiplos cistos renais de diversos tamanhos que não se comunicam entre si, sem componente sólido, e é importante diferenciar de outros diagnósticos, porque o tratamento ele é conservador, nós não vamos operar esse paciente. Então, na nossa paciente foi realizada a nefrectomia total à direita, em que o anatomo patológico demonstrou um tumor de Wilms regressivo, associado ao status pós-quimioterapia, e ele foi completamente ressecado, com a cápsula renal intacta, a veia e o seio renal sem sinais de invasão e sem invasão linfovascular ou perineural. E o diagnóstico radiológico e o anatomo patológico foram concordantes. Aqui nós temos duas tomografias, a primeira na admissão, a segunda após a quimioterapia, as duas em corte coronal, e em seguida a peça cirúrgica, demonstrando o predomínio desse componente liquefeito, como a gente viu na imagem anteriormente. E aqui a sobreposição da peça cirúrgica com a imagem em corte coronal, para melhor caracterizar. Aqui nós temos um corte sagital, onde conseguimos visualizar uma área de parênquima preservado em correspondência ao que a gente viu na macroscopia, como podemos ver sinalizado em amarelo. E aqui a sobreposição entre as duas imagens também para melhor ilustrar a correlação entre a radiologia e a patologia. Então, o tumor de Wilms é a terceira principal causa de massa renal em crianças. A primeira é a hidronefrose, a segunda é o rim multicístico displásico. É um tumor mesodérmico indiferenciado, feito por diversos tipos de tecidos embrionários. E aqui nós temos a lâmina da paciente, aumentada em 10 vezes, em hematoxilina eosina, onde observamos o blastema, que são essas células mais cuboides roxas, o epitélio, mais alongadas e rosadas, e o estroma, que é o tecido conectivo, tudo isso formando o tumor de Wilms. Em comparação ao século passado, a gente tem um aumento dos índices de cura de 10% para mais de 90%, e esse foi o caso da nossa paciente, que evoluiu bem no pós-operatório. Ela atualmente está no segundo ciclo de quimioterapia adjuvante, sem mais complicações. Essas foram as referências utilizadas para a apresentação. Gostaria de agradecer a atenção de vocês e a oportunidade da comissão organizadora. E qualquer dúvida, eu estou à disposição.